Olá, boa tarde outra vez. Diante das dificuldades que estamos a sentir em fazer esta atividade, optamos por fazer um vídeo e disponibilizar a todos os presentes como forma de compensar a atividade que não estamos a conseguir realizar. Vamos então fazer a gravação, enviar-vos, disponibilizar no YouTube e assim vocês conseguem ter acesso à informação, não é a mesma coisa, não há interação como gostaríamos que tivesse havido, mas dentro daquilo que é possível, parece-nos razoável esta opção. Vamos lá então, Nuno. Então, lembro-me que tinha sido possível chegarmos a esta parte, em que a Sónia tinha chamado a atenção que a gestão de eventos traumáticos passa primeiro pela aplicação de primeiros socorros psicológicos e depois por ações para cuidar da equipa e, finalmente, para competências para a recuperação psicológica. Esta primeira parte vão ser dedicados aos primeiros socorros psicológicos. O que nós vamos fazer aqui é trazer-vos a teoria que sustenta os primeiros socorros psicológicos e também vamos trazer as práticas que sustentam os primeiros socorros psicológicos. Devo-vos lembrar que essa teoria vem da literatura e do aconselhamento de entidades e instituições internacionais e que as práticas do primeiros socorros psicológicos já têm aquilo que é tão importante, que é uma adaptação cultural ao contexto angolano, porque nós fizemos aprendizagens das cheias que ocorreram em 2015. A estrutura da nossa apresentação é esta que aqui está. Vamos começar por ver como é que nós preparamos os primeiros socorros psicológicos, que eu também chamarei por PSP, como é que nós prestamos primeiros socorros psicológicos e o que é que nós fazemos depois de prestar os primeiros socorros psicológicos. Portanto, para já quero dizer-vos que nós vamos focar a intervenção sobre o que é que se deve fazer e o que é que não se deve fazer, mas maioritariamente na componente o que se deve fazer. Isso significa que temos a expectativa de que o que se deve fazer seja a vossa referência. Portanto, se deve fazer aquilo, não se deve fazer uma coisa que é diferente daquilo que nós vamos aconselhar. Salientamos também que tudo o que nós aqui dizemos não dispensa a consulta de melhores fontes e do manual que também vos será disponibilizado e, portanto, que vocês não dispensa que vocês aprofundem os vossos conhecimentos. Preparar primeiros socorros psicológicos começa nesta base. Todas as pessoas podem prestar primeiros socorros psicológicos, mas assim como todas as pessoas que devem saber prestar primeiros socorros físicos precisam de formação para isso, nos primeiros socorros psicológicos também. Logo, prestar primeiros socorros psicológicos requer formação. Esta é uma formação que está preparada para psicólogos, no sentido em que recorremos a alguns termos técnicos que são de base da formação da psicologia. E, face a isto, quais são os objetivos dos PSP? São proteger as pessoas de mais danos e acalmar as pessoas para prevenir problemas psicológicos posteriores. Não deve haver dúvidas de que as pessoas sofrem danos psicológicos devido aos eventos traumáticos, mas que também os podem sofrer devido à gestão dos eventos traumáticos. Os primeiros socorros psicológicos destinam-se a prevenir isso. Portanto, salientar, muito importante, o que nós queremos fazer é proteger as pessoas de mais danos e acalmar as pessoas. Então, as situações em que é pedida às vítimas para relatarem as situações nem protegem as vítimas, nem acalmam as vítimas. Não é? Nós sabemos que, por vezes, há uma tendência das pessoas que estão a intervir no terreno aproximarem-se e perguntarem então o que é que se passa, o que é que aconteceu. Isso é colocar a vítima novamente na situação do trauma, é uma coisa que queremos evitar. Portanto, há que praticar uma certa incontinência, como é que chamaste? Desculpa. Abstinência. Abstinência, peço desculpa, face profissional, face a esta situação. Abstinência profissional, em que sentido, Sónia? No sentido em que
No momento em que nós estamos a intervir junto de uma pessoa que passou por uma situação traumática, a satisfação da nossa curiosidade deve ser relegada para segundo, terceiro, 10º plano. O mais importante é tentarmos compreender como é que podemos ajudar a pessoa a dar resposta às suas necessidades no momento e não satisfazermos a nossa curiosidade sobre o que aconteceu, porque isso coloca a pessoa no lugar de sofrimento, não é? Ativa nela um conjunto de memórias que, em vez de a acalmarem, em vez de a protegerem, podem de facto causar os danos secundários de que o Nuno falava há pouco. Então, o que é que os primeiros socorros psicológicos não são? Não são uma super proteção, portanto não é um momento em que nós podemos proteger as pessoas de tudo o que possa vir a acontecer e que possamos garantir que nada mais vai acontecer. Também não são um momento de terapia e de diagnóstico, não é neste momento em que as pessoas passaram por um trauma e precisam de ajuda imediata que vai ser possível começar a fazer a recuperação da pessoa e a terapia da pessoa, e muito menos não fazemos um diagnóstico. O diagnóstico requer especialidades técnicas específicas e um tempo que nós não temos nesta altura. E também não é uma análise da situação em que nós fazemos uma introspeção sobre o que se passou. Não é este o momento próprio. Aliás, proteger as pessoas de mais danos e acalmar as pessoas passa sobretudo por, e isto é que são os PSP, reduzir o nível de stress, promover a segurança física e emocional, conectar a vítima com a sua rede de apoio, potenciar estratégias de coping, estratégias que as pessoas já tenham para lidar com situações desagradáveis e aumentar a autonomia das vítimas. Os PSP criam sentimentos de segurança e de proximidade. Trata-se de prestar um acesso ao apoio social, ao apoio físico e ao apoio emocional. Temos sempre que nos lembrar que são pessoas que as pessoas com quem intervimos são pessoas que são vítimas, que foram vítimas de algo que pode ser pesado emocionalmente e, portanto, que estão sozinhas ou que se sentem sozinhas. Logo, o que nós queremos fazer com os PSP é criar sentimentos de que a pessoa tem capacidade de se ajudar a si, de ajudar os outros, tanto individualmente como membros de uma comunidade. Neste sentido, os técnicos têm que ser especialmente honestos e confiáveis. Aquilo que vocês vão fazer enquanto psicólogos ou técnicos vai se refletir na percepção que as pessoas têm de todos os psicólogos. Portanto, este é um momento em que a vulnerabilidade das pessoas deve apelar a um comportamento profissional mais consolidado por parte dos profissionais e, neste caso, dos psicólogos. E é preciso preservar a dignidade e a confidencialidade das situações. Quais são os conceitos que são mais relevantes para esta situação? O de impacto primário e o de impacto secundário. O impacto primário é a situação do evento, neste caso as cheias, aquilo que não se pode evitar. E o impacto secundário é o que acontece na gestão do evento, na gestão do impacto primário. Porque são criados sentimentos de impotência, de culpa, de vulnerabilidade. Por exemplo, quando se deixa uma vítima dormir ao relento perto do local onde aconteceu o evento, isso vai criar esses sentimentos. O ponto-chave é que o impacto secundário pode ser evitado. Deixem-me sublinhar. Enquanto o impacto primário não pode ser evitado, o impacto secundário pode ser evitado. Este é o papel dos primeiros socorros psicológicos. O impacto primário dá uma origem a uma vitimização primária, inevitável, mas o impacto secundário é uma vitimização secundária. E uma vez que ela resulta da gestão do evento, é evitável. E nós estamos cá exatamente para prestar primeiros socorros psicológicos para evitar essa vitimização secundária. Há que ter em conta também que existem fatores de proteção e que nós, na gestão do evento, podemos utilizar esses fatores de proteção. Quais são eles em eventos como aqueles que vocês experienciaram em Benguela recentemente, as cheias? Se há um desastre natural, normalmente os desastres naturais são menos penosos para a saúde emocional das pessoas do que os desastres que não são naturais.
porque as pessoas percebem que não havia muito a fazer, que está fora do seu controle. Quando ocorrem de dia, quando não há perda de entes queridos e quando não há ferimentos da própria pessoa. Outros fatores de proteção são também aqueles relacionados com a própria pessoa, com a rede de apoio que ela possui, melhor rede de apoio, melhor recuperação e com as suas próprias capacidades de lidar com a situação. E, finalmente, a gestão do evento, a informação que nós prestamos e os primeiros socorros psicológicos. Os primeiros socorros psicológicos, neste âmbito, são um fator de proteção. Há dois outros conceitos que são importantes: o transtorno do stress agudo e o transtorno do stress pós-traumático. O primeiro é uma resposta imediata ao evento traumático. Ele é normal e é transitório. Todos temos medo e todos temos ansiedade. Não vale a pena querer escapar a esta realidade da natureza humana. Quando nós somos colocados em situações de grande stress, sentimos medo e esse medo tem um reflexo dentro do nosso corpo e, portanto, a ansiedade existe. A grande questão é que ele, como aqui está dito, mas é importante repetir, é normal e é transitório, portanto, deverá passar depois de algum tempo. Ele reflete-se em sintomas de hiperalerta, de evitamento, de reexperimentação. As pessoas ficam a pensar sistematicamente no acontecimento e há deteriorização do funcionamento. Portanto, a pessoa deixa de ser, entre aspas, ela própria. Passa a conseguir fazer menos do que conseguiria fazer se estivesse numa situação normal. Há também sintomas dissociativos. Já o transtorno do stress pós-traumático reflete a cronificação do transtorno do stress agudo. Torna-se permanente. E o funcionamento, a vida da pessoa fica não só deteriorada, mas fica posta em causa. Parece que a pessoa deixa de ser capaz de cuidar de si e dos outros. Os pontos-chave são: é normal e transitório, o transtorno do stress agudo, todas as pessoas devem passar por ele, e outro, já não é normal e já não é transitório e precisa de cuidados. É possível que em determinadas situações até cerca de 10% das vítimas desenvolvam stress do transtorno pós-traumático. De qualquer forma, há aqui um período de tempo que é preciso considerar. O transtorno do stress agudo deve manter-se 4 a 6 semanas, portanto, todos aqueles sintomas provavelmente manter-se-ão até 6 semanas depois do evento. Já quando os sintomas se mantêm mais do que 6 semanas, estaremos provavelmente a entrar na área do transtorno do stress pós-traumático e da necessidade de ajudar essa pessoa, essa vítima, a ter um acompanhamento especializado. Os PSP visam imediatamente intervir no transtorno do stress agudo. Se bem que é importante salientar isto, é mais provável que as pessoas estejam bem protegidas do stress pós-traumático se tiverem tido acesso a primeiros socorros psicológicos. Muito bem. Antes só de avançar, daí também a importância deste trabalho, não é? Nós estamos aqui a tentar munir esforços exatamente para que os primeiros socorros psicológicos possam ser aplicados tendo em vista este evitamento ou esta minimização daquilo que as pessoas podem vir a sentir. Sabemos, como o Nuno disse, que o stress agudo é inevitável, à partida é natural que as pessoas que vivenciaram situações difíceis venham a apresentar sintomas durante este período de tempo, mas os sintomas do stress pós-traumático podem ser evitados e os primeiros socorros servem exatamente para esse efeito e daí estarmos a dar-lhe tanta atenção, porque sabemos que podemos de facto ajudar as pessoas a não passarem pela cronificação dos sintomas do stress agudo. Obrigado. Como é que nós nos preparamos então para intervir? Bem, com competência, com segurança, com dignidade e com respeito. A nossa intervenção assenta nestes 4 princípios. Com competência significa termos a formação necessária para isso. Deixem-me só salientar que, de facto, todas as pessoas podem prestar primeiros socorros psicológicos desde que tenham formação. Mas os psicólogos
poderão prestar melhores primeiros socorros psicológicos, até porque poderão estar equipados para lidar com populações diferenciadas. É possível prestar primeiros socorros psicológicos a crianças com menos de 3 anos, a crianças até aos 10 anos, a adolescentes, a idosos, a pessoas com deficiência, e tudo isto requer uma certa especialização que os psicólogos podem e devem ter. Independentemente disto, o que estamos aqui a dizer hoje aplica-se a todas as pessoas e pode ser aplicado por todas as pessoas. Com segurança significa não provocar mais danos às pessoas. Por exemplo, não pedir às pessoas que relatem o trauma que viveram. Com dignidade significa que nós não nos esquecemos que as pessoas mantêm os seus direitos plenamente. Não é por não terem casa ou não é porque se encontram numa situação de fragilidade que perdem algum tipo de direito. Continuam, por exemplo, a poder dizer que não querem determinada ajuda. E com respeito significa que assistimos todos, independentemente de gostarmos ou não gostarmos das pessoas, ou do que elas representam, ou da religião que elas têm, elas merecem e justificam a nossa assistência. Preparar para intervir deve passar pela nossa preparação para termos uma adaptação cultural, deve passar pela nossa preparação para informarmos e também para comunicarmos. Preparar para a adaptação cultural significa respeitar que há pessoas que são culturalmente diferentes de nós, que se vestem de forma diferente, que têm idiomas diferentes, que têm relações de poder diferentes, religião, idade e género diferentes e, portanto, nós devemos saber respeitar. Lidar com crianças diretamente não deve acontecer, a menos que sejam casos muito extremos, mas deve acontecer com a autorização dos pais. Ter o vestuário adequado significa que nós devemos estar claramente identificados e que a forma como nós nos vestimos deve respeitar, por exemplo, a religião das pessoas e também a situação de grande vulnerabilidade em que as pessoas estão. Já assisti a situações em que alguns técnicos foram vestidos de forma inadequada, por exemplo, ostentando joias, para situações em que as pessoas tinham perdido todos os seus bens. Não é adequado. Ou mesmo não se tratando da questão de joias, não é? Nós sabemos que existe uma certa tendência para associarmos a nossa profissão à forma como nos vestimos. E muitas vezes acabamos por exibir uma certa exuberância que na situação dos primeiros socorros psicológicos não é de todo aconselhável. Devemos evitar, portanto. Preparar para informar significa termos as informações importantes. Podem ser poucas informações, mas têm que ser boas informações e de confiança. Eu repetirei muitas vezes esta palavra, confiança. Vai ser o ponto-chave da intervenção nos primeiros socorros psicológicos. O que é então poucas mas boas informações? Vocês devem saber, antes de começar a prestar primeiros socorros psicológicos, o que é que aconteceu, quando aconteceu e quantas pessoas foram afetadas. Devem também saber quais são os serviços que estão oferecidos, onde é que eles estão, quem é que está a oferecer esses serviços, quais são os membros da comunidade que estão a apoiar a intervenção, porque vocês vão encontrá-los, por um lado, e vão precisar de encaminhar pessoas para esses serviços. E, finalmente, se há segurança, a crise já terminou ou ainda há risco, para vocês e para as pessoas. E que perigos é que ainda podem existir no local ou que, entretanto, foram adicionados. Por exemplo, é provável que na sequência das cheias venham problemas relacionados com a cólera. Existem áreas a ser evitadas e existem comportamentos a ser evitados. Tudo isto é importante vocês saberem antes de começarem a intervir. Finalmente, em termos de organização, devem saber quem é que vai atuar convosco, que experiência é que essas pessoas têm. Não ter experiência não é um problema. Não dizer ao colega que não tem experiência é que é um problema, porque pode colocar em causa a intervenção. Não hesitem em partilhar informações uns com os outros e em manifestar receio da intervenção, porque isso permite que sejam ajudados por colegas mais experientes.
Como estabelecer uma boa comunicação com as vítimas e o que fazer em situações prioritárias. Portanto, quando chegamos a certas localidades e apanhamos pessoas em crise, para onde é que as encaminhamos claramente. E preparar para comunicar significa estarmos preparados para sermos calmos e empáticos. As vítimas já têm ansiedade suficiente, não é? Todo o nosso tom de voz e todo o nosso tom de postura deve ser de paciência, de escuta ativa, de interesse genuíno e de calma e empatia para com a pessoa que está em sofrimento. E isto pode ser traduzido em atender as pessoas em ambiente reservado, garantir a confidencialidade. É importante que as pessoas saibam que aquilo que vocês lhes estão a dizer fica apenas e exclusivamente entre vocês. Em ouvir, fazer uma escuta ativa, usar linguagem simples. As pessoas naquela situação não estão disponíveis para pensar, então toda a nossa linguagem tem que ser simples e a nossa escuta deve ser ativa para que as pessoas saibam que naquele momento elas são o centro do mundo. Prestar as informações, se as houver, a confiança estabelece também na prestação de informações que são verídicas e reais. Reconhecer o sofrimento das pessoas e reconhecer os esforços que as pessoas estão a fazer, mesmo que esses esforços vos pareçam inadequados. Reconheçam que fazer um esforço é um ato positivo. E, finalmente, permitir o silêncio. Às vezes é pesado, mas o silêncio e um certo grau de isolamento devem ser permitidos, sem qualquer tipo de dúvida. Deixa-me só acrescentar isto. Nós, conhecendo a realidade, não é? Percebemos que a questão de haver um espaço reservado para que as pessoas possam falar poderá não ser possível num parque de campismo, não é? A menos que haja uma tenda reservada para esse efeito. É uma dificuldade real com a qual terão que lidar. No entanto, ainda assim é possível que se afastem, que possam falar com a pessoa num lugar mais calmo, onde não estejam outras pessoas à volta, ou que possam criar mesmo um biombo com panos, falar num tom de voz baixo para que as pessoas não se sintam expostas. Portanto, no fundo, é fazerem o possível dentro da realidade existente. Está bem? E isto é importante porque senão começamos a olhar e a pensar assim, bem, mas nós não temos condições para isso. Muito bem, não temos, vamos criar. Está bem? É mesmo importante que as pessoas sintam que aquilo que elas estão a dizer é respeitado e que não é partilhado ou que não estão expostas, que não há possibilidade das outras pessoas acederem àquilo que estão a sentir e a dizer. Ok. E depois também há aquela parte em que nós afirmamos o que não deve acontecer, ou seja, aquilo que não deve ser feito. Peço desculpa. E o que é que não deve ser feito? O que é que não deve acontecer? Não deve haver pressão para a pessoa contar. As pessoas só contam aquilo que quiserem e por iniciativa delas, exclusivamente. Não devemos apressar as pessoas, nem devemos julgar as pessoas. Cuidado com os toques. Também não devemos inventar informações. Cuidado com o jargão técnico. As pessoas não estão disponíveis, como vos disse, elas estão capturadas por sentimentos negativos e por ansiedades. Não estão disponíveis para ouvir termos que não entendem. Não contem a vossa história, nem contem a história das outras vítimas. Se vocês contam a história das outras vítimas, as pessoas vão achar que a história que elas vos poderão querer contar vai ser contada a terceiras pessoas. Também não falem dos vossos problemas pessoais. Estes são pontos-chave do que não fazer na intervenção. Há ainda um outro ponto-chave que tem a ver com a nossa linguagem não verbal, não é? Olharmos para o telefone ou para o relógio enquanto as pessoas estão a falar connosco pode passar-lhes a informação de que não estamos disponíveis e elas imediatamente deixam de falar. Portanto, tenham muita atenção à vossa comunicação não verbal, porque ela transmite informação a quem vos está a ouvir.
Então, prestar PSP. Já fizemos a preparação para prestar PSP, vamos agora então prestar. Primeiro, onde é que nós prestamos? Ficou já subentendido que será sempre num local seguro, sem acesso ao impacto, afastado dos meios de comunicação social, com a privacidade possível, com acesso à água e comida. Chama a atenção para dois aspectos. Primeiro, afastado dos meios de comunicação social deve ser visto de uma forma alargada, afastado de qualquer bisbilhotice de outras pessoas, está bem? Garantam que as pessoas que não têm interesse na situação, por exemplo, que não são pais das crianças ou que não são o apoio social, não estão lá a saber o que se passou. Deixa-me só acrescentar isto. Nós percebemos que esta questão de afastados da comunicação social é com a intenção de preservar as pessoas na sua intimidade e no sofrimento que estão a viver no momento. Conhecendo o contexto como todos nós conhecemos, sabemos que por vezes a comunicação social que intervém, falo também com o intuito de alertar para situações de risco, para situações de abuso, para situações de infrações que estejam a acontecer no terreno e que muitas vezes quem não está lá não sabe. Portanto, não é desta intervenção que estamos a falar. Toda a intervenção que venha trazer luz à situação e que ajude as pessoas a encontrarem resposta para a sua situação é bem-vinda. A comunicação social, o afastamento da comunicação social de que estamos a falar é aquela que vem simplesmente especular e retirar às pessoas o pouco de paz e de sossego que elas encontram no lugar onde estão recolhidas. O acesso à água e comida é outro aspecto que eu gostaria de salientar porque traz segurança às pessoas. As pessoas em situações de catástrofe têm muito pouco e podem não ter bebido água há muitas horas ou não ter comida no estômago também há muitas horas. Ter coisas simples como garrafas com água ou bolachas ajuda bastante a intervenção. Quando é que nós prestamos primeiros socorros psicológicos? O ideal é até 72 horas depois do evento traumático. Neste caso, na região de Benguela, vocês já não vão intervir com primeiros socorros psicológicos, já estamos a entrar numa outra área, veremos mais à frente, mas é sempre conveniente dizer isto. Ainda assim, depois das 72 horas, portanto, passados 3 dias, é melhor prestar primeiros socorros psicológicos do que não prestar nada, ok? Eles ainda têm, ainda assim, algum efeito. De qualquer forma, se já passaram as 72 horas, provavelmente o que nós temos que pensar a fazer, e já não há emergências, temos que começar a pensar é como é que agora nós vamos fazer para as pessoas retomarem as suas vidas. E agora o ponto-chave é como. Como é que nós prestamos primeiros socorros psicológicos? E prestamos da seguinte forma, através deste algoritmo. Vel da palavra velar, cuidar dos outros. É algo que nos diz respeito a nós, que todos nós sabemos. E então, velar ou vel significa o quê? Significa ver, escutar e ligar. A componente de ver implica que nós verifiquemos que há regras de segurança ou que há pessoas com necessidades urgentes ou que precisam de ser encaminhados para outros serviços imediatamente. Também implica o contacto e o estabelecimento da relação com as vítimas. Chegar, apresentarmos-nos ou deixar que as pessoas venham ter connosco. Claro que as pessoas só podem vir ter connosco se nós estivermos devidamente identificados, o que é algo que eu aconselho vivamente a que façam. No ver, também há a prestação de segurança e de conforto. Nós tomamos iniciativas para aumentar a segurança imediata e para oferecer conforto físico e emocional. A garrafa com água, as bolachas, o pacote de arroz, alguma coisa que seja necessária imediatamente, um cobertor, ok? Ou pequenos cuidados físicos que as pessoas possam nem sequer ter acesso. Escutar. Já vimos, já identificamos as pessoas, já fizemos a primeira intervenção, agora vamos escutar. E o que é que vamos escutar? Vamos abordar quem precisa e conhecer as suas necessidades.
vamos ajudar a acalmar e vamos também saber o que os outros técnicos sabem. A estabilização é aquilo que nós também fazemos nesta altura. Portanto, a partir do momento em que nós percebemos que há vítimas que precisam de ser acalmadas e que até ouvimos outros técnicos e sabemos o que é que as pessoas precisam, vamos ajudar as pessoas que estão desorientadas e que estão assustadas a retomar alguma calma. Isso pode ser feito através de várias técnicas, pode ser feito apenas, por exemplo, colocando a pessoa na presença de pessoas que possam apoiar, familiares, ou pode ser feito através de técnicas respiratórias e de relaxamento que são do domínio das metodologias dos psicólogos. Escutar também implica recolher informação sobre necessidades, sobretudo. Por exemplo, é muito importante percebermos se há pessoas que têm necessidades de medicamentos e as preocupações das pessoas. Há vítimas que dirão imediatamente que agora precisam que os filhos vão à escola. Na realidade, precisamos de as ajudar a compreender se isso é a prioridade para eles neste momento ou se os filhos precisam, por exemplo, do seu apoio emocional. Provavelmente esse será mais importante. Ainda assim, escutar é recolher essa informação. E não hesitamos. Se houver pessoas que precisam de atendimento imediato nos serviços de saúde, teremos de encaminhar. E oferecemos ajuda prática. Ajuda que explica aos sobreviventes o que é que eles devem fazer. Aqui devemos ser concretos, ou seja, devemos claramente dizer às vítimas: façam isto e façam aquilo. Não devemos deixar as coisas na possibilidade. Ligamos, portanto já vimos, já estivemos, já fizemos o contacto, já escutamos, já levantámos as necessidades das pessoas e agora entramos na parte da ligação, em que ligamos a necessidade à resolução. E trata-se apenas de ajudar a resolver os problemas mais imediatos e aceder aos serviços. E quando eu digo apenas, eu estou a dizer que é um ato simples, mas que tem grande potencial. O ato pode ser simples, mas ajuda a resolver muitos problemas de saúde mental que podiam aparecer posteriormente. Trata-se de fornecer informações e de aproximar as pessoas aos serviços que as podem ajudar. Onde estão, quais são os números de contacto, ou ajudar as pessoas a fazer uma reflexão sobre o suporte social que elas podem ter e que as podem ajudar agora. Por vezes, nós sabemos que somos afastados de alguns familiares, mas isso não significa que esses familiares não sejam solidários. A pessoa sozinha pode não ter coragem ou pode não tomar a iniciativa. Podemos ajudá-las a tomar essa iniciativa. Também é prestar informação sobre coping, é explicar às pessoas o que é que elas vão sentir e como é que podem ultrapassar essas situações imediatas. Explicar que as pessoas podem ter pesadelos, podem ter pensamentos negativos, podem ficar, a dada altura, podem ter uma tendência para se isolar e devemos explicar, por exemplo, que nessas alturas as pessoas podem ir ter com familiares, podem falar com os familiares sobre o que sentem e se sentirem sintomas permanentes e graves e pensamentos negativos que capturam as suas vidas, podem dirigir-se a serviços que estão disponíveis. Temos é que indicar quais são esses serviços. E, sobretudo, devemos ajudar as vítimas a ligarem-se a outros, ok? Aos familiares, aos vizinhos, à sua igreja, à associação. As pessoas não devem ficar sozinhas. Nós não podemos estar com as pessoas permanentemente, mas podemos criar laços para que as pessoas, quando se sentem sozinhas, possam recorrer a determinados apoios, como, por exemplo, as associações de que eu falei agora e da comunidade. E depois devemos referenciar aos serviços se for necessário. Não devemos hesitar em fazer essa ligação quando as pessoas claramente estão em crise. Devemos tendencialmente pedir autorização às pessoas que não evidenciam uma crise extrema para o fazer, para elas se sentirem respeitadas. Deixa-me só completar aqui esta informação. Isso implica esta ligação, que parece ser uma coisa simples, mas que é fundamental e que sem ela o ver e o escutar fica comprometido,
implica termos o conhecimento de que apoios estão no terreno. Portanto, implica termos um mapa e sabermos exatamente que apoios existem e para onde é que devemos encaminhar as pessoas, não é? Nós não vamos estar permanentemente com elas, mas se elas tiverem esta informação, estarão certamente mais salvaguardadas e o nosso trabalho será feito de uma maneira mais completa. Muito bem. Ver, escutar, ligar. Fizemos isto. E o que é que acontece depois de nós termos prestado primeiros socorros psicológicos? Há que cuidar e desativar os técnicos. Há técnicas que são adequadas para isso e que nós não abordaremos aqui, mas que quem está a preparar e a coordenar intervenções deve ter em conta. Há que transmitir informações. Peguem nos vossos apontamentos. Lembrem-se que, enquanto nós não devemos manusear o telemóvel quando estamos com as pessoas, não há nada que nos impeça de, assim que sairmos, tomarmos notas e apontarmos quem são as pessoas, quais são os contactos para transmitir informações a quem está a coordenar a intervenção. Transmitir informações é também ir explicando quais são as grandes necessidades que encontraram, por exemplo. Devem assegurar, então, que as pessoas podem, de facto, comunicar com as entidades. Por exemplo, dizendo às entidades, nós transmitimos às pessoas os vossos contactos telefónicos e a vossa localização e o vosso horário. Garantam, por favor, que estão abertos nesse horário. E fazer competências para a recuperação psicológica. É isto que nós vamos falar no próximo vídeo, sim? Portanto, este já vai com 33 minutos, nós vamos interromper por aqui. O próximo vídeo é exatamente pensado para, agora que nós intervimos e que cuidamos dos técnicos, que a emergência já desapareceu e as vítimas já começam a apresentar sinais de que querem retomar as suas vidas, como é que nós as podemos ajudar a retomar as suas vidas? Antes de finalizar, as técnicas para cuidar dos técnicos, vocês encontram para já nos manuais, embora possam consultar outros documentos que possam estar disponíveis. Posto isto, agradecemos-vos bastante estarem aí desse lado e estarem a intervir. Nós sentimos muito reconfortados quando podemos ajudar a melhorar um bocadinho essa intervenção e vocês são as pessoas-chave. Lembrem-se que estão a trabalhar com vítimas que estão extremamente inseguras e que vocês vão ser referências para essas pessoas. E como tal, a confiança que as pessoas terão ou não nos psicólogos vai partir também desse sentimento que vocês ajudarem a criar. Força e até ao próximo vídeo. Continuem a fazer este trabalho que é tão bem-vindo e que é tão necessário. Força!